minha história de São Paulo, contando cursinho, faculdade, deram quase 10 anos, né? Agora, juntos, que eu fui, fiz, né? A faculdade? A faculdade, fiz cursinho lá e a gente foi de férias, né? E eu fui trabalhar 2 meses, prestando residência, aquelas coisas. E, assim, via tipo de regra, o CRM costuma sair começo do ano. O nosso saiu em novembro. Então, eu já peguei um tempo aí para trabalhar um pouco mais. Foi uma coisa típica, né? Então, eu fui, fiquei um pouco lá. A gente foi para a cidade dos nossos pais. E nós fomos juntos, depois que a gente se conheceu e tal, né? E aí lá a gente ficou em torno de 1 ano junto. Ela trabalhando e eu sou cardiologista, mas antes eu queria fazer urologia. Olha só. Tá? Então a gente fundou uma liga de uro na faculdade, eu queria fazer cirurgia, que é um pré-requisito. Estudei muito, cara, no 6º ano, né? E passei na residência de cirurgia. Então a gente ficou uns 2 meses lá, 3 meses. Eu fui para Taubaté, que eu passei lá. E, cara, odiei aquele negócio com todas as forças. Na faculdade, a faculdade você vê uma coisa diferente, você entra e tal. A rotina era completamente diferente. Entendi. E, enfim, caiu o chão, né? Porque você monta aquilo, liga de não sei o quê, estudando 1 ano para passar, que não é residência muito concorrido. Meio que um sonho Era que mais de perde, 50 né? para 1. Você perde o chão, porque eu falei que foi mais difícil sair do que entrar. Sair e acabar. Daí voltei, fiquei lá trabalhando. Me reencontrei com o pessoal lá, acompanhando algumas áreas. Enfim, decidi para cardio, não me arrependo de jamais, melhor opção da minha vida. E aí depois desse final de 1 ano que eu voltei para São Paulo e ela ficou. Nesse meio tempo vendo para ela trabalhar em Taubaté, para ela ir também. E enfim, o tempo foi curto, não deu. Aí a gente ficou mais esse tempo lá. Fechamos o ciclo de São Paulo. Aí a gente não morava junto, né? A gente foi, mas ela morava num convento. Olha só. É sério? Se quiser, Verdade. mas eu morei em um Porque- pensionato de freira. E a dificuldade... Sem caipirinha. Dentro eu tinha horário para chegar, assim, era pior do que quando eu morava com os meus pais. Eu Então, imagino. até as 9 horas, né, tinha que chegar. Não podia nenhum homem, nem o meu pai, né, no dia da mudança pôde subir para levar. Mas foi um período curto, porque ele já estava, né, prestando prova de residência fora de São Paulo. Então, eu optei em não alugar, assim. Eu falei, não vou alugar um apartamento, fechar contrato. Tem essa questão, né? Porque aí depois se passa em algum lugar, né? A gente que já ir embora. tinha a ideia de ir para algum lugar juntos, né? Independente de onde ele passasse. E aí, a opção que eu tive foi o pensionato de freira, sabe? Mas foi ótimo também. Eu falo que tudo na vida vem para te acrescentar, uma né? experiência diferente, E né? foi. As freirinhas eram maravilhosas. Não tenho o que falar. Me trataram super bem. Foi uma fase gostosa. Aí, logo depois, ele passou na residência. Você passou em algumas residências, né? De cardiologia. Eu passei. É E que eu eu não lembro optei... mais. A minha memória é um pouco fraca. Assim. Só que a gente queria sair de São Paulo, né? Nesse tempo todo lá, era muito maçante. Ela trabalhava uma época no Morumbi. A gente morava próximo ao centro, na Vergueiro. Tinha um dia que era 3 horas de ida, mas não sei Sim, quanto tempo de carro. eu Era pegava muito maçante. trânsito. Então, Ou assim... seja, MASP não 3 vale play, tudo 3 isso, né? trans, Sim. 6 horas. Não, de forma Eu só nenhuma, trabalhava. cara, Eu de falo que forma São nenhuma. Paulo, pra mim, é- assim... Definitivamente eu gosto de ir pra passear. Sim. Mas a época que trabalhei lá, realmente não foi muito favorável, sabe? Mas pelo trânsito, não pelas clínicas onde eu trabalhei, nem nada disso. Mas pelo trânsito, realmente é terrível. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. A rotina de São Paulo é desgastante demais. Deus me livre. Muito trânsito. E eu sempre fui apaixonada por Rio Preto, né? Eu sempre falei muito pra ele de São José do Rio Preto. E lá tem um centro de referência, né, em cardiologia. Eu morei 2 anos e meio lá. Ah, Eu morei é? atrás do hospital de base. Putz, então você conhece. São Manuel ali. É. Sei, São sei. O hospital de base é do outro lado Hospital da da Bra- ponte, né? Isso, perto do Rio Preto Shopping. Aham, isso. Aí depois, Ai, eu esqueci o nome do bairro, que tem um hospital, né, do coração e outro dos olhos. A lá Redentora. também. Isso. Isso, nós tem a moramos na Braille. Redentora. Legal. Eu morei Nós um tempo lá, moramos depois o fui pra quê? trás do HB. 5 anos. Foram próximos... foram 5 anos. Mais ou menos isso, Ele fez residência, eu fiz Então, minha vocês saíram pós. de São Paulo, foram pra... Fomos É, pra Rio lá. Preto. Ele passou na residência e fomos, assim. Aí que nós Só fomos com morar isso. juntos. Aí nós fomos Aí morar fui juntos. pedir pro sogro, né? Difícil, cara. Medo, hein? E olha que meu pai é bonzinho. É bonzinho, viu? mas...
Sempre mas rala. na hora de... Dá um gelo, né? Dá um gelo. É. Aí, enfim, a gente estava um tempo junto já e era o que a gente queria mesmo, deu certo, a gente foi, fiz o tempo de residência lá, ela aperfeiçoou, ficou trabalhando um tempo. E a gente se formando, né, começa a ter algumas propostas, por assim dizer. Só que era muito fora também, cara. Teve até de Tocantins, uns lugares meio... Nossa. Longe pra E a gente caramba. sempre prezou muito por família, né? Ficar próximo. Sim, A nós dois gente- somos bem família. Sempre quis ter filhos e nós dois crescemos próximos de avós, ou em grande parte deles, né? Sim, E a gente queria ter isso também. Os nossos filhos estivessem próximos dos nossos pais, que eu acho que é importante. E, enfim, nesse meio tempo, a gente falou, bom, se não tiver nada, a gente acaba indo para Damantina, nós temos toda a parte de estrutura de família lá e tá ok. E nesse meio tempo eu fiz a residência com o filho de um cardiologista que faleceu aqui, que foi o Dr. Nelson Nelson Urasek, isso, que era o Bruno, né, que era muito amigo meu, a gente morava no mesmo prédio, e foi durante a residência. E a noiva do Bruno tinha um pai que era médico, eles tinham uma estrutura próxima da região de Campinas. E ele falou que não iria vir e tal. E aí que me surgiu a ideia de talvez tentar aqui. E as coisas aconteceram, deram certo e cá estamos.